Então é isso daí, vamos falar sobre ele, Abraão. O Abraão, pai Abraão. Nossa, muitos lugares ele é amado, cultivado, adorado. E com certeza o seu líder espiritual, o seu pastor, fala muito bem de Abraão para você. Fala muito bem, mas muito bem. E eu lamento muito, mas neste vídeo eu vou destruir tudo isso que seus pastores e líderes falam tão bem para você. Eu vou mostrar o lado podre de Abraão, o lado sujo, o lado maligno, sanguinário de Abraão, o lado pecador, mentiroso, o lado maligno mesmo de Abraão. Vou provar para você, dentro das Escrituras, que Abraão não ouviu voz nenhuma do Pai verdadeiro. Ele ouviu a voz desse cara aqui, ó. Desse cara aqui. Foi desse cara aqui que ele ouviu a voz. É isso mesmo. A história de Abraão começa no capítulo 11. 11 da tua Bíblia de Gênesis, capítulo 11, versículo 30 em diante, vamos dizer assim, que começa falando ali sobre Sara. Porém, Sara era estéril, ela não teve nenhum filho. É aquele momento. E aí o pai de Abraão, Terá, pegou Abraão, Sara, Ló, que era seu neto, que o pai de Ló havia morrido, e foi para Canaã. Canaã, a cidade, a terra da promessa. Só que assim, antes disso, a Escritura quase não fala nada de Abraão. Mas se formos atrás de outras Escrituras fora da Bíblia, fora da palavra inspirada 100% aqui, fora da Bíblia, vamos atrás de outras informações. Vamos ver que Abraão, ele possivelmente ele conviveu com Noé. Sim, com Noé, mas é certeza que ele conviveu com Shem, que era o filho da promessa de Noé, que Noé abençoou. E ele tinha desavenças com seus outros tios lá, que era Cã e Jefté. Cã, Jefté, uma coisa assim. Ele tinha desavença com eles. Porém, quem dominava nessa época de Abraão, que Abraão vivia, era um cara chamado Nimrod. Nimrod, ele era o imperador do mundo, era quase que o conquistador do mundo. É o mesmo cara que começou a Torre de Babel, foi quase até lá em cima, e enfim, só que assim, você precisa entender o seguinte, todas essas mentes, elas tinham um controle, e esse cara aqui controlava. Era esse cara aqui que controlava Nimrod, colocava toda essa audácia em Nimrod, esse desejo de conquista. Então assim, aquele povo já era dele, já estava conquistado. Outro povo já estava conquistado. Lá na terra de Canaã já existiam povos, e a gente vai ver quando Abraão chegar lá, existiam dezenas de povos, de nações lá, morando já lá. Cada povo tinha seu Deus, seu ídolo, e todos serviam a este cara aqui. Por quê? Porque ele é o Deus deste mundo, queira você ou não, ele é o Deus deste mundo. E atualmente, mais de 90% da população do mundo que já nasceu, viveu, vive e ainda vai nascer nesse mundo, serve a este cara. Não adianta. Ou você é um selado que tem a tua mente livre, liberta, ou você é um marcado por ele. Não tem dúvida, não tem como evitar isso. Então, o que eu estou te falando aqui não é para te assustar, mas se você for ver a fundo mesmo, com certeza você hoje é um marcado. E, felizmente, teus antepassados, pais, avós, enfim, morreram servindo a ele. E se você entender as mensagens pelo Espírito da Verdade, você pode se libertar. O Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a liberdade está aqui, ó. Sim, ela está aqui, só que está misturada com muitas, mas muitas, infinitas mentiras. Por isso que você não consegue ver, entender.
mas o canal está aqui para te ajudar. E eu quero fazer isso de todo o meu coração. Só basta você abrir os teus ouvidos espirituais, prestar atenção, se dedicar em buscar a verdade. E você vai conseguir entender e buscar. Agora aqui Abraão, ele mora nesse local, onde Nimrod comanda. E esse cara aqui, que é o Deus deste mundo, eu não estou exaltando ele, mas ele é o Deus deste mundo, queira ou não, ele já tem o domínio sobre Nimrod, sobre a mentalidade de Nimrod e os outros povos, enfim, todos. Só que esse cara aqui, ele sabe da promessa. Ele sabe da promessa. A promessa que o pai fez, que da semente da mulher, na mulher, ele levantaria o filho que iria resgatar através da sua morte, seu sangue. É a história do Salvador. Então esse cara aqui sabe, e sabe muito bem que o pai vai cumprir essa promessa. Então, qual que é o objetivo desse cara aqui? É trazer Abraão para o seu lado. Eu quero deixar bem claro aqui que Abraão, no início, com certeza era cheio de boas intenções, cheio de ótimas, maravilhosas intenções. Ele não se conformava com as atitudes de Nimrod ou seus outros parentes que eram daquela maneira, fazendo e desobedecendo todos os mandamentos do Pai. Porque assim, o Pai, o verdadeiro Criador, ele deixou em cada um de nós, pode olhar para você, você tem dentro de você o bem e o mal. Não é necessário que alguém fique te dizendo o que é certo, o que é errado. Você já nasceu com isso. Você sabe o que é certo e o que é errado. Então, não há necessidade do pai ficar te falando ou falando com você. O pai nunca falou com ninguém. Depois de Adão sair do paraíso, o pai nunca mais falou com ninguém. Por quê? Porque cada ser humano que nasceu nesta terra já nasceu com o bem e o mal. Ou seja, existiram homens que ficaram no bem. Sim, ao longo de todos os tempos nasceram homens que permaneceram no bem, fizeram a vontade do Pai. De alguma maneira fizeram a vontade do Pai pela consciência do bem. E claro, existiu gigantescamente mais pessoas que inclinaram-se para o errado. O mal, as coisas erradas. É a mesma coisa você sabe que é errado roubar. Se você roubar alguém, você sabe que é errado. Lá na tua consciência, a voz vai dizer isso é errado. E você vai ter a oportunidade de fazer a coisa certa. Ou parar com aquilo na hora e se arrepender, ou apagar essa voz da tua cabeça e dizer, é errado, mas não estou nem aí. Vou seguir, eu não estou nem aí, vou pegar para mim, pronto. Aí a tua consciência que vai conduzir as tuas ações. Então, naquele momento, a consciência de Abraão era uma consciência para o bem, para as coisas do alto, para a obediência dos mandamentos do Pai. Era essa era a índole de Abraão. Assim como é a índole do seu pastor, do seu padre, do seu líder espiritual. Não estou dizendo todos, uma boa quantidade de pessoas são de índole boa. Você pode ter aquele pastor assim que é esforçado, dedicado, quer te ajudar, quer estar ali, quer acompanhar a tua vida, quer estar presente e te abençoar. Mas, infelizmente, ele foi moldado, doutrinado pelo sistema da mentira. E ele está ensinando a você a mentira. Então, ou seja, não adianta nada as boas intenções dele se ele está te ensinando, te mantendo na mentira, dentro de um local que prega e ensina a mentira, que faz a vontade desse cara aqui. Então, não adianta nada teu pastor ser o cara mais gente boa do mundo, mas se ele está te mantendo e enganando você, ele está te prejudicando. Então aqui, o Deus deste mundo, esse cara, ele chama Abraão. Porque agora Abraão, naquele momento, seria um empecilho. E também seria uma excelente pessoa para ele desenvolver o seu projeto
projeto que ele vai começar com Abraão. Porque Abraão poderia ser uma resistência, sim, mas agora ele chama Abraão, ele usa a fé de Abraão contra o próprio Abraão. E aqui, nesse capítulo, a gente vai ver que Abraão já estava perto de Canaã, ele não estava mais em Ur dos Caldeus, ele era um caldeu, mas saiu de lá e veio para bem perto de Canaã. Isso está escrito aqui no versículo 31. E Terá pegou seu filho Abraão, Lote e Sara, sua nora, esposa de seu filho, e eles saíram em companhia de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. E eles vieram para Harã, e habitaram lá. Harã era ali perto, talvez alguns quilômetros de distância. E ali o Terã, o pai de Abraão, morre, enfim. E aí Abraão era bem de vida, Abraão tinha muitas posses, era um cara bem financeiramente. Ele vai ouvir a voz. Ele agora vai ouvir a voz desse cara aqui, ó. Não se engane. Vamos de novo aqui o que o Salvador verdadeiro falou. Ninguém nunca ouviu a voz do Pai. Vocês nunca ouviram a voz do Pai? Ó. Ninguém nunca viu a sua face. Vocês nunca viram a sua face. Ninguém nunca subiu aos céus. Essas aqui são as palavras do verdadeiro Messias. Ou você acredita no verdadeiro Messias que falou essas palavras aqui, ou você acredita na mentira que foi contada a respeito de Abraão. E aí, meu amigo, você tem que decidir. A salvação está no verdadeiro Messias. Não tem outro jeito. Então, se ele está mentindo aqui nessas palavras, não há mais salvação. Eu acredito que ele está falando a verdade. Por esse motivo, não foi a voz do Pai. Não foi a voz do Pai que ele ouviu. Foi a voz desse cara aqui. Esse cara vai dizer assim, ó. Abraão, sai de teus pais e da tua parentela e da terra de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação. Capítulo 12, versículo 1, versículo 2. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande. Literalmente, hoje o nome de Abraão é grande, é muito grande. Ele é pai em 3 ou 4 religiões aí, se for ver. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Vamos parar aqui um pouquinho? Você realmente acredita que o Pai, o verdadeiro Pai, ele amaldiçoa alguém? Ele amaldiçoa alguém? Não. No coração do Pai, na verdade, nos mandamentos do Pai, não há nada que amaldiçoa. Nada. Nada, nada, nada. O verdadeiro Messias jamais amaldiçoou alguém, a não ser a figueira. Mas a figueira era uma fruta, uma árvore, que se recusou a dar o fruto a ele. Mas nunca amaldiçoou ninguém. Sempre bênçãos. Então aqui, essa voz, esse Deus que Abraão agora está ouvindo, se ajoelhando, servindo, chamando de Senhor, está deixando bem claro aqui: eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas e misturadas. Ou seja, agora Abraão está servindo, se ajoelhou, se prostrou a essa voz. Claro que na mente de Abraão, na inocência de Abraão, na sua ignorância, talvez, ele estava 100% acreditando que era a voz do Pai. Ele estava assim como você. Você vai no templo, vai na igreja, vai lá e acredita que está ouvindo a voz do Pai. Assim como Abraão. Se esse cara aqui consegue enganar Abraão, por que ele não vai conseguir enganar a você? Não.
Que voz que Abraão ouviu. Pare agora e pense. Compare com as palavras do verdadeiro Messias.